Seguimos repercutindo o conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Eu converso agora com o Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras e Mercado. Muito bem-vindo. Boa noite, Fernando. Olá, Simone, é um prazer estar aqui em uma nova oportunidade. Vamos falar sim desse conflito que está abalando aí o mundo, né? Vai mudar bastante esse contexto geopolítico mundial. Exatamente, o setor do agro está apreensivo com o conflito, toda a atenção voltada a ele, porque se esse conflito perdurar, pode afetar a logística. A gente está vendo aí muitas análises, as exportações de grãos, importação também de fertilizantes nitrogenados, não é? O Fernando, também pode aumentar custos, enfim. Eu te pergunto, é a carga de carne de frango, não é, que teve destino, que já saiu aí para abastecer o Oriente Médio, alguns países de lá. Essa carga que pode estar parada, porque os navios não conseguem passar lá no Estreito de Hormuz. Pois bem, tem a fila, né, de navios. Essa carga que já está lá pode aumentar esse custo logístico dos navios e o que já foi embarcado. Quem é que paga essa conta? Inicialmente, esse é o nosso maior risco, realmente, é o encarecimento da logística e, mais do que isso, um aumento do custo do transporte. O que a gente precisa ponderar aqui, Simone, é que as questões que envolvem ali o fechamento do Estreito de Hormuz levam a uma necessidade de readequar essa logística. Há uma necessidade de você fazer desvios de rota e buscar ali alternativas. Não é a primeira crise que nós temos dentro do Oriente Médio, não é o primeiro ambiente de imprevisibilidade que nós estamos acompanhando dentro desse contexto e dessa região do mundo. Ela é bastante turbulenta e tumultuada realmente nesses últimos anos, e por conta disso, por conta dessas crises que já aconteceram previamente, o que nós temos ali é uma rota já consolidada, alternativa ali. Realmente vai ter um adicional de custos, vai ter um adicional ali de tempo de translado de produto, e inicialmente esse é o nosso principal risco, esse vai ser aí um grande problema que nós vamos ter analisando esse contexto da logística mundial. Então, acredito que os países do Oriente Médio seguirão comprando carnes aqui do Brasil, mas de qualquer maneira, esse adicional de custo da logística vai ser bastante impactante, vai ser bastante importante quando nós analisarmos o mercado daqui em diante. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou que, se preciso, a Marinha Americana ela vai escoltar esses navios lá no Estreito de Hormuz. Vamos aguardar. Hoje até o preço do petróleo Brent baixou um pouco. Mas seguindo nesse tema, né, que gera apreensão, porque ninguém sabe quando vai terminar, se vai ter essa escalada, se vai perdurar por mais dias, meses, enfim. Essa expectativa toda gera uma apreensão. Mas nesse momento é de calma, o Fernando, ou já tem que estar contabilizando lá na frente, né, daquilo que você vai vender, enfim. É de calma ou já o nosso produtor, exportador, ele já tem que ficar aí com esse alerta ligado para evitar custos para ele? Quando nós analisamos essa questão, o mercado ainda está em efervescência, né? A gente ainda percebe um mercado muito agitado, um mercado bastante conturbado. A B3 ali para os contratos futuros de boi gordo apresentaram uma queda bastante contundente desde ontem, quando foi anunciado o fechamento do Estreito de Hormuz. Então, é um cenário que gera muita apreensão dentro do mercado. Então, todo aquele movimento de alta que nós vimos para a arroba do boi gordo, ele começa a perder sustentação, começa a perder suporte por conta dessa questão. Alguns frigoríficos já passam a se ausentar da compra de gado, já passam ali a trabalhar de uma maneira um pouco mais comedida, começam ali a tentar pressionar, segurar preços. Então, nós temos aí um período, um momento dentro desse mercado que realmente é de muita apreensão e é de um momento de muito cuidado. Então, nós precisamos acompanhar isso, todos esses desdobramentos, com muita cautela. É bom a gente mencionar aqui que, quando nós falamos de Oriente Médio, é uma região do mundo que comprou mais de 1,1 milhão de toneladas de carne de frango aqui do Brasil ano passado, e em torno de 370 mil toneladas em equivalente carcaça de carne bovina. Então, é uma região do mundo que tem uma participação importante na compra de carnes aqui do Brasil, e realmente essa apreensão é justificada nesse momento, diante desse quadro de grande tensão.
Você colocando aí que todos os países que compõem aí o Oriente Médio têm esse volume comprado no ano passado, mais de 1 milhão de carne, né, o Iglesias, quando coloca 1 milhão, que você trouxe essa informação. Carne de frango, Carne de 1,1 frango, né? milhão de toneladas de carne de frango, isso. Exatamente. Agora, o Irã, ele compra o milho brasileiro, o frango, a carne, mas o Brasil, ele também importa lá a ureia. Nesse caso, em relação ao Irã, eles não vão diminuir essa participação, vão continuar comprando, por mais que o preço possa aumentar? Quando nós olhamos para a questão dos fertilizantes, o problema é um pouquinho maior. Inclusive, em contato que nós tivemos com a Maísa Romanello, que é a analista do Safras e Mercado de Fertilizantes, a leitura é que não é só os preços da ureia que podem subir em função disso. O Irã também exporta gás natural para outros países ali da região que produzem fertilizantes ali que são chamados nitrogenados. E com essa disrupção do abastecimento de gás para esses outros países, é provável que os preços dos nitrogenados também apresentem elevação, também apresentem alta. Então, o aumento do custo de produção ele é bastante previsível nesse ambiente. E mais do que isso, nós tivemos um processo muito amplo e muito agressivo de desvalorização da moeda brasileira. Então, o real está bastante desvalorizado, chegou a vários momentos desse dia a trabalhar acima dos 5,30 por dólar, o que também torna essas importações mais onerosas, pressiona ainda mais essa importação. Então, esse é um aspecto que é muito importante da gente considerar. Claro, esse processo de desvalorização da moeda, ele vai ser muito importante quando nós olhamos para a exportação de commodities aqui do Brasil, mas isso também vai gerar uma contrapartida em importação mais cara. Falando, né, da carne bovina, algum impacto para a carne bovina brasileira, para exportação lá para o Irã e outros países? Bom, quando nós olhamos as compras iranianas de proteína animal, o Irã não é um grande comprador de carne aqui há muito tempo. Agora sim, os países do Oriente Médio, o restante ali da região, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, são realmente parceiros comerciais importantes do Brasil na aquisição de proteínas de origem animal. Emirados Árabes Unidos também se destaca na compra de ovos aqui do Brasil. E isso gera um aspecto, gera uma condição que é, de fato, preocupante quando nós analisamos esse contexto global do fornecimento de produtos. Não acredito numa disrupção da corrente de comércio aqui do Brasil, mas é possível, sim, um encarecimento da logística, do frete, e, basicamente, nós também podemos ter ali um tempo de translado mais longo para esse produto chegar aos seus destinos. Esse tempo aí pode chegar, a gente está trabalhando com expectativas aqui, né? Pode passar de quanto tempo, o Iglesias? Porque a gente viu aí a BPA falando em traçar novas rotas, buscar outras alternativas, isso lá na frente pode encarecer. Mas quanto tempo esse comprador ele pode esperar a carga dele, né? Que vai demorar com certeza se esse conflito se prolongar? Se o Estreito de Hormuz continuar fechado, tiver que fazer desvios de rotas ali passando pela Turquia ou tendo que fazer desvios muito grandes, podemos ter aí um adicional de tempo de 15 a 30 dias, pelo menos, nesse translado das cargas. Então, isso pode realmente ser aí impactante quando nós acompanhamos essa logística. Então, esse processo de demora, o adicional de custo da logística, são inicialmente as consequências mais óbvias desse conflito ali no Oriente Médio. Como eu falei, eu não acredito numa disrupção total dessa corrente de comércio. Os países do Oriente Médio devem continuar comprando alimentos, né, devem continuar se abastecendo, e eu não imagino que essa tensão geopolítica, que outros países ali da região sejam arrastados para esse conflito, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, né? Eu não imagino que esses outros países ali que compõem a região entrem de uma maneira mais contundente ali nessa guerra. O Líbano, evidentemente, já tem ataques ali de Israel, né? Então esse é outro aspecto que é importante a gente considerar. O Líbano também compra bons volumes. Aqui, quando nós analisamos o nosso setor carnes, o Líbano é um importante parceiro comercial aqui do Brasil.
Certo, Fernando, para a gente fechar aqui a nossa conversa, como é que o mercado, não é, de proteínas, boi gordo, se comportou hoje, terça-feira? Bom, Simone, nós temos aí uma série de alertas a fazer aqui. Primeiro, o mercado esteve muito tenso, temos aí frigoríficos ausentes da compra de gado nesse momento, que é bastante compreensível diante desse cenário de incerteza e de apreensão que nós temos. E o outro aspecto que é importante nós mencionarmos, quando olhamos para a avicultura de corte, é que nós tivemos um caso, um reporte de um foco de influenza aviária em animais silvestres aqui no Rio Grande do Sul mais uma vez, e isso acende um sinal de alerta em que o Brasil vai precisar manter uma fiscalização muito agressiva, muito severa para evitar problemas em granjas comerciais novamente. Do Fernando Iglesias, muito obrigada por essa análise aqui com a gente hoje, terça-feira. Uma boa noite para você, até semana que vem. Boa noite, Simone, é sempre um prazer. Conto comigo em novas oportunidades. Um grande abraço a toda a audiência e a você também. Tchau, tchau, Fernando.